Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre química analítica qualitativa. De fato, a gente vai fazer uma introdução, né, sobre o que é análise química, para que depois, né, conforme a gente for, enfim, avançando no curso, vocês tenham uma ideia melhor, né, do porquê que nós estamos aí estudando, né, equilíbrio químico e tudo mais, tá bom? Bom, para quem não me conhece, né, eu sou o professor Alexandre Fonseca. Eu vou pedir desculpas a vocês, eu estou um pouco rouco, né? Eu fui acometido por uma gripe aí recentemente, ainda estou me recuperando, mas eu imagino que vocês devem conseguir aí ouvir a minha voz sem grandes dificuldades. Muito bem, vamos lá então. Bom, a análise química, gente, nós podemos fazer uma definição inicial, né? Que seria essa daqui, né? Uma aplicação de processos para identificar e ou quantificar substâncias presentes em uma amostra e também para determinar a estrutura de compostos químicos. Bom, quando a gente lê, né, essa frase aí parece um pouco complexo demais, mas não é, né? Na verdade, o que ele está dizendo aí é que a química analítica ela serve para você poder saber, né, se existe determinada substância em uma amostra. Então, às vezes funciona melhor com um exemplo, né? Eu quero saber, por exemplo, se esta bebida, né, que eu vou beber aqui agora contém álcool. Então, isso seria uma análise qualitativa. Você que precisa saber se tem ou se não tem álcool, né? Então, você está fazendo aí basicamente uma identificação, né? Ou seja, essa é uma análise qualitativa apenas, né? Você não está quantificando, né? Não está sabendo ali, não está querendo descobrir, né, qual é a concentração de álcool naquela bebida. Por outro lado, quantificar é o que eu acabei de falar, né? Quantificar é quando você quer saber, né, além, né, de saber se tem ou se não tem, você quer saber exatamente o quanto tem, caso tenha, né? Então você quer saber se o teor alcoólico ali é acima de 5%, abaixo de 5%, é muito grande, é muito baixo, enfim. Então, isso aí são exemplos, né, de uso da química analítica, né, da análise química efetivamente. Mas além dessas duas vertentes, a gente também pode utilizar a química analítica para determinar a estrutura de compostos químicos. De que maneira? Fazendo algumas análises, na maioria das vezes instrumentais, né, na grande maioria das vezes instrumentais, a gente consegue descobrir se dentro de uma amostra existem substâncias com determinados grupos funcionais, como por exemplo, uma acetona, um ácido carboxílico, um álcool, né? Então, em função dessa resposta instrumental, a gente consegue montar um quebra-cabeça para descobrir se tem ali ou não qual é a estrutura química daquela molécula, né, que eu estou querendo investigar. Muito bem. Bom, mas fica uma pergunta, né? Qual que é a função? Para que fazer isso, né? Qual que é a função da análise química e como é que isso vai funcionar na prática? Aqui eu tenho uma brincadeira, né? Que é o seguinte, né? A análise química, ela sempre parte da onde, né? Parte de algum questionamento da sociedade. Então, fazendo aqui uma brincadeira, o atleta ao lado foi beneficiado por uso de alguma substância ilícita? Então veja, né? Estão participando da Copa do Mundo, né? Um atleta que vocês não sabem quem é, e a gente precisa saber se ele, né, utilizou ou não alguma substância ilícita que lhe deu alguma vantagem, né, em determinada partida de futebol. Então veja, é um questionamento da sociedade. Esse questionamento poderia ser outro, né? Está havendo morte de peixes em tal região do Lago Paranoá. Será que essa morte de peixes está relacionada com a qualidade da água? Como é que está a qualidade da água? Quais seriam os compostos que tem ali que estão efetivamente aí afetando a vida aquática? Então, aí você vê aí que a química analítica sempre vem de um questionamento da sociedade. E às vezes um questionamento seu mesmo, né? Será que o meu colesterol está alto? Será como é que está a minha creatinina? Enfim, meu sódio, potássio, enfim, são perguntas aí feitas para os laboratórios de análises clínicas, né? Que na verdade estão realizando ali análises químicas também, tá bom? Bom, o químico analítico, né, a pessoa que trabalha com isso,
Partindo desse questionamento da sociedade, ele vai fazer outros questionamentos, como por exemplo, quais substâncias que eu vou procurar nesse indivíduo? Aonde que eu vou procurar? No sangue, na urina, né? Falei aí da substância, você poderia colocar aí, né, como exemplo, cocaína, ou se não, os chamados aí esteroides, né, anabolizantes, que poderiam dar vantagem aí para o atleta, e você deveria buscar isso em alguma amostra, né, em alguma secreção, na maioria das vezes aí do atleta, né, no caso aí o sangue, urina, alguma coisa assim. Muito bem. Além disso, outra pergunta que fazemos é qual que é o nível de concentração permitido? Por quê? Porque dependendo da substância, às vezes é natural que aquela substância se encontre no organismo em um determinado nível de concentração. Porém, se tiver muito elevada essa concentração ou muito baixa, né, depende da substância que você está analisando, isso pode ser um indício de doping, né? Muito bem. Outra coisa, né? Os resultados que a gente vai obter através da análise química são resultados confiáveis? Então a química analítica também trabalha muito com o quê? Com a estatística, né? Para que a gente possa avaliar o resultado que a gente está fornecendo com determinado grau de confiança, com determinado grau de certeza, né? A gente precisa saber com exatidão e precisão, enfim, se aquele nosso resultado realmente é confiável ou não. Muito bem. Então veja, né, a análise química ela vai fundamentalmente, né, envolver aí, né, a identificação de um problema, como a gente falou. Depois a gente tem que escolher um procedimento para resolver esse problema e feito, né, este procedimento, a gente vai ter o quê? Os dados experimentais que a gente vai ter que compreender, analisar esses dados antes de que seja tomada alguma decisão. Então veja que lá no final, né, a gente tem algum tipo de tomada de decisão. No caso do atleta, ele pode ser banido da competição, banido do esporte, enfim. Tem várias, enfim, né, podem acarretar em diferentes punições, por exemplo, aí para o atleta. E isso é problemático, né? Porque o químico analítico ele pode, em algum momento, se não tomadas devidas condições, devidos cuidados, está incriminando alguém que eventualmente é inocente, né? Imagine lá uma cena de crime, você faz uma análise, fala que o rapaz ali é culpado e na verdade você fez a análise errada, né? Então tem que tomar cuidado com isso, né? Então tem que ser bastante criterioso. Muitas vezes você tem que repetir várias vezes o experimento para ter certeza, para que não dê problema, né? Você afirma ali com toda garantia, né, de que a sua resposta é válida. Muito bem. Bom, esse slide, gente, traz para vocês, né, a interface da química analítica com tantas ciências, né? Olha só, a gente tem interface aí com a geologia, com a biologia, com a própria química, né, que está aqui em cima, né? Física, engenharias, medicina, ciências dos materiais e até mesmo, olha só, né, ciências sociais. Então, às vezes, alguns estudos, né, de antropologia, de arqueologia ou de ciências forenses, aí, como eu falei, né, que são ciências sociais, vão lançar mão do uso, né, da química analítica para terem respostas, né, enfim, que possam elucidar, né, uma descoberta histórica ou eventualmente um assassinato, algo do tipo, enfim, que a nossa sociedade pergunta, tá? Então, muitas interfaces aí da química analítica, no caso, né, de alguns estudantes aí que são da área de ciências florestais, então tá aqui, né, olha lá, ciências do meio ambiente, né, questão de ecologia, meteorologia, oceanografia, aí são pontos importantes, né, de se utilizar a ferramenta química analítica. Bom, a química analítica, gente, ela é basicamente dividida em duas grandes partes, que são, né, a análise qualitativa e a análise quantitativa. A gente já falou um pouquinho sobre isso lá no início. Então, a análise, né, qualitativa basicamente está aqui, né, a função é
identificar, né? Identificar substâncias presentes em uma amostra. Em outras palavras, né, de maneira mais simplória, é saber se tem ou se não tem uma determinada substância, espécie química em uma amostra, ok? Que é o que vocês estão estudando, né? Já que a quantitativa, a gente está interessado em saber a quantidade que está presente daquela substância numa determinada porção de amostra, tá? Nesse caso aqui, resumindo, né, se tem, né, quanto que tem de amostra, perdão, quanto que tem da substância. Então aqui o exemplo, né, lá do atleta, tem cocaína? Tem. Quanto que tem de cocaína, né? Então isso daí é importante. Bom, além disso, né, dentro da qualitativa e da quantitativa, nós podemos lançar mão das análises clássicas e instrumentais. As clássicas, que é o que mais nós vamos abordar aqui no nosso curso, são, né, efetivamente as estratégias que utilizam reações e observações a olho nu para identificar se tem ou se não tem espécies, tá? Então essa parte aqui, ó, que é a parte clássica, é que nós estamos tratando aqui dentro do nosso curso. Então eu faço uma reação química e a partir da minha observação das propriedades, digamos, organolépticas, né, mas fundamentalmente da visão, que a gente, enfim, consegue inferir, observar alguma mudança de cor, a formação de um precipitado, né, digamos aí uma turvação da solução, a gente consegue determinar se tem ou se não tem um determinado analito, né? Já na resposta instrumental, que a gente não vai falar aqui nesse curso, mas vocês, né, que forem dar prosseguimento no estudo de vocês, é importante saber que tem instrumentos capazes de identificar se tem ou se não tem determinadas espécies em uma amostra, ok? A mesma coisa, né, acontece também na análise quantitativa clássica e instrumental. Aqui a gente usa reações, né, muitas vezes aqui na análise clássica quantitativa a gente vai lançar a mão também de medidas de volume, medidas de massa para conseguir determinar quanto que tem do analito. Bom, professor, você está falando aí analito, mas você não explicou o que é analito, tá? Analito, gente, é a nossa substância-alvo, né? A espécie que nós estamos interessados saber, né? Então, se for, por exemplo, né, chumbo seria o nosso analito, se eu tiver interessado em saber se tem ou se não tem chumbo na água do Lago Paranoá e qual a concentração, tá? Então, o analito é essa, é a espécie de interesse, né? O analito de interesse, né? Analito é a espécie de interesse, a substância que eu tenho interesse em identificar ou quantificar, tá bom? É importante destacar também, viu, gente, ó, então deixa eu só escrever aqui no cantinho, né, ó, aqui, ó, eu estou escrevendo aqui com essa lousa digital aqui, eu não tenho muita prática, tá? Então demora um pouquinho aqui, ó. Mas o analito aqui é a espécie de interesse, né? A substância de interesse, aquela que você quer saber se tem ou se não tem, ou se tem, quanto que tem, tá bom? Agora, uma coisa importante, eu vou tentar fazer mais aqui nesse cantinho, é que a gente faz, colocar aqui, ó, análise da amostra, tá? Então a gente não analisa o analito, a gente analisa, a gente faz análise da amostra. Então a gente faz análise da água do Lago Paranoá para determinar se tem o analito, tá bom? Então esses termos aí também são importantes, né? Analito é a espécie de interesse, é o chumbo. A amostra é a amostra que eu vou analisar, ou seja, a água do Lago Paranoá, tá bom? Então aí só para vocês se localizarem aí um pouquinho melhor. Muito bem. Bom, voltando lá, né, para o caso do jogador, a gente ainda continua tendo perguntas, né? Que tipo de amostra que eu vou analisar? Urina, sangue, fezes, cabelo? No caso de doping, né, normalmente a gente vai lançar a mão aqui do xixi, né? Vai trabalhar com uma amostra de urina, porque é uma amostra que ela traz aí
aquilo que não foi efetivamente absorvido pelo organismo e também os metabólitos de algumas drogas que podem, enfim, caracterizar doping, tá certo? Então, a urina, né, é normalmente uma amostra aí importante. Mas existem análises, como vocês sabem, de sangue, de fezes, de cabelo e outros materiais. A urina também é importante aqui porque ela é uma amostra, digamos, relativamente simples, né? Normalmente amostras líquidas, tá certo? São mais simples de trabalhar do que as amostras sólidas, tá bom? Normalmente a gente transforma as amostras sólidas numa solução para que a gente possa analisar. Aí outros pontos também importantes, né? Aí quanto que nós vamos precisar de amostra, né? Nesse caso aqui esperamos que a gente precise apenas, né, de alguns mililitros, porque ninguém vai fazer 2 litros de xixi. Então isso também é importante. Agora, outra coisa aqui que todo mundo esquece, né, é que todo mundo esquece, na verdade, lá no CSI, né, é que nenhuma análise a gente faz praticamente sem nenhum preparo de amostra. Mesmo o xixi que vocês estão vendo aí, a gente precisa muitas vezes filtrar, precisa extrair a espécie de interesse, precisa descolorir, né, esse xixi aqui amarelado, por exemplo. Então, são passos que a gente tem que tomar cuidado numa análise química, né? Tem que tratar a amostra antes de analisá-la efetivamente com relação ao nosso analito. Bom, outra coisa importante é que existem espécies, gente, que podem dar um falso positivo. Então, às vezes você está procurando aí cocaína, mas dependendo da análise que você vai fazer, você encontra uma outra substância que dá uma resposta muito parecida com cocaína e você vai falar que a pessoa está usando cocaína e isso não é 100% verdade. Então, por isso que você tem que eliminar, né, ou tentar aí mascarar os chamados interferentes, né, que são substâncias que podem aí atrapalhar a sua análise. E por conta de tudo isso, né, de todos esses, enfim, esses pormenores, a gente tem que basear, né, a nossa análise num procedimento experimental que consiga, né, atrelar todas essas particularidades, né, de amostra e de analito que a gente está querendo analisar. Então, de uma maneira geral, quais são os passos, né? Primeiro passo, eu tenho que fazer aí, né, gente, uma amostragem. Então, no caso aí é recolher aí o xixi do atleta, recolher a água do Lago Paranoá, né, para poder fazer a análise. E essa amostragem, nós vamos ver, ela tem que ser representativa, né? Ela tem que, enfim, trazer uma informação que seja representativa do todo, né? Eu não vou analisar todo o xixi do atleta, eu vou analisar uma pequena porção e aquela pequena porção tem que ser representativa de todo o xixi do atleta. Preparo da amostra, como eu já tinha falado, né? Aí de você fazer uma filtração, extração, né? Para conseguir efetivamente fazer a análise, que é então a terceira etapa, análise clássica ou análise instrumental e, por último, interpretar os resultados e dar o seu veredito final. Então aqui bem rapidinho, tá, gente? Não vou ficar passando muito, mas aqui a amostragem, como eu disse, né, ela tem que ser uma porção representativa do todo, né? Então, 1 mililitro de xixi tem que conter as mesmas substâncias nas mesmas concentrações. Cuidado, concentração é diferente de quantidade, né? Concentração, por isso que é importante, a gente vai estudar aqui. Concentração é quanto que eu tenho por volume, de líquido numa solução. Então, o que acontece é que a concentração em 100 ml ou em 1 mililitro é a mesma. Se você toma 2 gotinhas do remédio ou toma uma colher do remédio, o que acontece? As 2 porções têm a mesma concentração, mas é óbvio que quando você tomou um volume maior, você tomou uma quantidade maior do princípio ativo, tá bom? Mas o que é importante é isso aqui, né, gente? A gente precisa ter uma resposta representativa, né? Tem que representar o todo, né? Então veja, para um líquido, que na maioria das vezes nós temos aí uma solução homogênea, né? Que a concentração
é igual em todos os pontos do líquido, é relativamente mais fácil. Se você tiver, por exemplo, aqui um granito, por exemplo, aí você tiver interessado, né, em analisar a concentração de um dado mineral, isso já é um pouco mais complicado, porque, obviamente, né, esse granito aqui, como vocês podem ver, ele tem pontos, né, visivelmente diferentes de outros. Então aqui um pontinho mais escuro, enquanto você tem outros pontinhos aqui que são mais claros, né? Então se você fizer análise só desse pontinho é uma coisa, só do outro pontinho é outro. Então normalmente o que você tem que fazer é triturar tudo isso aqui para poder fazer a análise de maneira representativa. Então o trabalho aumenta e o número de erros, né, que a gente pode ter ao longo do procedimento é também aumentado, tá? Preparo da amostra, né, gente? Normalmente é isso aqui, né? Nós vamos transformar a amostra em uma forma, né, que possa ser analisada, na maioria das vezes, em uma solução límpida, né? E pronta ali para poder ser colocada no instrumento ou, se não, levada para o laboratório para que a gente possa fazer aquelas reações químicas para observações visuais que a gente possa efetivamente verificar se está acontecendo ou não, se tem ou não o analito de interesse, né? O analito ou espécie de interesse que a gente está procurando, tá bom? Então aqui seria um exemplo, né? Você sai aí da rocha e chega nessa solução límpida, sai da urina e chega ali na solução límpida para você poder analisar. Muito bem, né? Então, ó, fez a amostragem, fez o preparo da amostra, a gente vai agora para análise, né? Para o procedimento experimental lá no laboratório. Então, o que a gente está trabalhando aqui com vocês é análise clássica, né? Na análise clássica, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma reação química, né? Nesse caso aqui, por exemplo, tem chumbo. Então, o que eu posso fazer? Uma reação química onde eu adiciono iodeto a essa solução de chumbo e a gente vê aqui, ó, um precipitado amarelo lindo, né? Que identifica que tem chumbo na solução. Então, isso daqui é uma análise clássica qualitativa, tá certo? Uma formação, né, de algum precipitado, de algum composto colorido, que nos indica que realmente houve, que tem ali, né, que houve uma reação que é específica para o chumbo, tá bom? Bom, a gente também pode lançar a mão de um instrumento, nesse caso o instrumento ele não vai gerar uma resposta colorida com essa aqui. O que ele vai gerar é um sinal, tá? Nesse caso aqui eu estou apontando aqui um pequeno pico, né, para o chumbo. Vocês não precisam saber disso nesse momento, mas é aqui, né, o instrumento vai dar uma resposta que eu sei, que eu tenho certeza que ali corresponde ao chumbo. Na química analítica clássica, eu lanço mão o quê? Do conhecimento de reações químicas, né? Nesse caso aqui, a reação química de precipitação do íon chumbo, que está em solução aquosa, reagindo com o íon iodeto, que também está em solução aquosa, né? Então, num primeiro momento, né? Deixa eu voltar aqui os slides, né? O que a gente tinha? Olha lá. A solução de iodeto é límpida, a solução de chumbo 2+ também é límpida, mas quando eu misturo as duas, a gente tem a formação desse precipitado, que é descrito por esta equação química, né? Então, esse precipitado aí amarelo é de iodeto de chumbo, né, que comprova a presença de chumbo no meio, tá bom? Então, esse aí é um exemplo aí da química analítica clássica qualitativa. Muito bem. Então, para a gente localizar, né, melhor ainda, então nós estamos falando de quê? De química analítica. Ok. Qualitativa ou quantitativa? Nós vamos falar de qualitativa. Clássica ou instrumental? Clássica. Então nós vamos falar aí dos conceitos envolvidos com a química analítica clássica, tá? Estudo de reações químicas sob, muito importante aqui, né? Sob o estado de equilíbrio químico, então isso é importante, aplicados à identificação de espécies químicas. Então, são essas reações químicas que a gente vai estudar aqui no curso nosso curso aqui de Química Analítica Qualitativa. Perdão. Só tomar uma aguinha aqui, gente. Bom,
vamos fazer aqui, né, um exemplo, digamos, um exemplo prático, para vocês terem uma ideia de como é que tem equilíbrio químico. É nisso que nós vamos estudar agora. Então, por exemplo, né, eu tenho uma solução aí que ela já está previamente tratada, né, então já passou pela amostragem, já passou pelo tratamento da amostra, e eu quero saber se essa solução aí contém cobalto. Muito bem, para fazer isso através de uma análise química qualitativa clássica, a gente vai fazer o quê? Lançar mão de alguma reação. Então eu observei na literatura que o cobalto, né, ele pode reagir, o cobalto tá aqui, né, gente, ó, cobalto 2, cuidado, olha o número de oxidação, né, então, porque tem várias espécies de cobalto, na verdade, duas mais conhecidas, que são cobalto 2 e o cobalto 3, além do cobalto metálico, né? Muito bem. Então eu sei que se o cobalto, né, que é essa espécie aqui, se ela reagir com o tiocianato, tá? Ela vai produzir esta substância aqui, ó, que tem uma coloração que vocês veem aí arroxeada, né? Então, uma solução azul, né, arroxeada, para mim é arroxeada isso aqui, né? Azulado, como quiserem aí, tá bom? Essa daqui. Então veja, sem cobalto, né, não vai dar resultado nenhum quando eu colocar tiocianato. Coloquei tiocianato aqui, não vai acontecer nada. Mas quando tem o cobalto, forma esse composto azulado, que é o tiocianato de cobalto. Então logo de cara, veja, a gente tem aqui uma reação de complexação, que é algo que a gente vê lá no final do curso, tá? O tiocianato, ele tem a capacidade de se ligar ao íon cobalto e formar aí que a gente chama complexos de transferência de carga, que são complexos que geram cor, tá? Soluções coloridas. Isso é muito importante na química. E em função dessa formação aqui do tiocianato de cobalto, eu consigo determinar, né, se tem o cobalto ou não. Então veja a importância aí, já um primeiro equilíbrio importante aqui, o equilíbrio de complexação. Esta reação química aqui acontece, né, em equilíbrio. Vai tanto no sentido direto quanto no sentido indireto, que é o de dissociação do complexo. Tá bom? Calma, não fiquem nervosos. Nós vamos falar sobre isso mais adiante. Bom, apenas essa única reação é capaz de resolver o problema? Na grande maioria das vezes não. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que o íon cobalto 2 é o que proporciona a reação com o tiocianato e que gera ao produto colorido? Opa, produto colorido aqui. Então veja, a gente precisa ter o cobalto 2+. Mas eu não perguntei para você se tinha cobalto 2 ou 3, eu perguntei se tinha cobalto, só isso, né? Então, se fosse para saber se tinha o cobalto 2, dava para fazer a reação direto. Mas se eu falei cobalto, então o cobalto pode estar na forma de cobalto 3. Nesse caso, eu vou ter que fazer um tratamento da amostra, caso tenha cobalto 3 e não cobalto 2, eu tenho que tratar a minha amostra para transformar o cobalto 3 em cobalto 2. Normalmente fazendo uma reação de óxido-redução com algum reagente que permita essa transformação do cobre 3 para cobre 2+. Tá bom? Então tá aqui já um segundo equilíbrio que a gente vai estudar, que é o equilíbrio de oxirredução. Então um equilíbrio importante aí na química analítica. Bom, vamos adiante. A solução da amostra pode conter ferro 3+. Neste caso, haverá a formação do complexo vermelho de tiocianato de ferro. Lembra que eu tinha falado para vocês dos interferentes? Então, um interferente clássico aqui dessa reação é o íon ferro 3+. O íon ferro 3+, se ele estiver lá no meio, ele também vai reagir com o tiocianato e vai produzir, olha só, uma solução de cor vermelha, tá certo? E isso daqui vai mascarar certamente a visualização daquela solução azul, né, do tiocianato de cobalto que a gente viu aqui, ó. Então veja, você tem que lembrar, né, que você está fazendo a reação química ali no laboratório
E o ideal é que gerasse só esse azulzinho límpido aí, bonitinho, para que vocês pudessem confirmar que tem cobalto no meio. Né? Se você tiver uma quantidade pequena de cobalto e tiver muito ferro, então essa solução vai ficar muito vermelha, você não vai conseguir enxergar a solução azulada, tá ok? Então aí fica a pergunta, né? E agora, o que eu vou fazer, né? Basicamente, o que você tem que fazer é lançar mão agora de outros equilíbrios. Então veja só, olha lá que está dizendo, né? Ajustando-se uma condição ideal de pH, e a pH tem a ver com o quê? Com acidez, quer dizer que você vai deixar o meio ou ácido ou o meio básico, né? Veja só, se você ajustar o pH, você consegue fazer o quê? Precipitar, né, o cobalto com o sulfeto. Esse aqui é o sulfeto, tá bom, gente? Então veja, eu tenho que ajustar o pH para que esta reação do sulfeto com o cobalto seja possível, tá? Então veja, se eu colocar aí um meio mais ácido, o sulfeto reage só com o cobalto 2+, e vai formar quem? Esse precipitado aqui, ó, de sulfato de cobalto, tá bom? E o ferro 3 com o sulfeto, com o ajuste do pH, que vai estar ácido aí, a reação não vai acontecer. Ou seja, eu consegui fazer aqui uma extração do cobalto 2, só que esse cobalto ele vai estar agora na forma de um precipitado, de um sólido, tá bom? De um composto sólido. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou filtrar esse precipitado, ou seja, o ferro vai ficar lá na solução, o ferro 3 vai ficar na solução, no filtro, no papel de filtro lá, né, parecido com o do café que a gente faz todo dia, no filtro vai ficar aqui o sulfato de cobalto, tá ok? E aí o que eu pego? Pego agora este precipitado, né, dissolvo ele com ácido forte e libero agora no meio da solução o cobalto 2+, sem ter o ferro 2+. E agora com esse cobalto aqui eu vou conseguir fazer o teste para verificar a formação daquele complexo, né, dessa solução azul aqui, né, que a gente tanto queria observar. Observe então que a gente precisou lançar mão de um equilíbrio de ácido-base para fazer isso, e precisamos lançar a mão também de um equilíbrio de precipitação para conseguir chegar na reação do cobalto com o tiocianato. Em outras palavras, nós utilizamos todos esses equilíbrios aqui, né? Ó, equilíbrio de ácido-base, equilíbrio de precipitação, óxido-redução e complexação, que são equilíbrios que a gente vai tratar, né, nesse curso e que vocês precisam dominar para depois poderem fazer uma análise química com segurança, tá bom? Então, por hoje é só, gente, né? Só para mostrar para vocês aí quais, né, os equilíbrios que a gente vai usar e a importância deles, e também mostrar o que é a química analítica e como ela pode ser aplicada, tá bom? Fico à disposição, até a próxima, gente. Tchau, tchau.